Vamos ver. Nós já estamos aparecendo ao vivo. Esperar dar um minutinho aqui. Tem um delayzinho na página. Começar. Boa noite, pessoal, nossas amigas e amigos do Facebook, está acompanhando o nosso trabalho. Essa é a nossa quarta live pelo Direito Animal do Brasil, né, um coletivo aí de advogadas e advogados que se juntaram para trazer o direito animal de uma maneira acessível para todos os públicos, para que todo mundo possa acompanhar e trabalhar com maior eficácia, né, na causa animal. E a gente está muito feliz com o andamento, com o sucesso, temos aí já mais de 680 pessoas seguindo a página em menos de um mês, aí, então isso é muito legal para a gente. Mais de 12 mil visualizações nas publicações, eu quero agradecer o engajamento de todo mundo em compartilhar, em participar com a gente desse projeto. Nós trouxemos aqui hoje um tema que reacendeu nos últimos dias, né, por conta da picada de cobra que levou estudantes de medicina veterinária no Distrito Federal, agora no dia 7 de julho, reacendeu esse debate do tráfico de animais silvestres, que é tão importante, mas que acaba sendo esquecido, né, a gente lembra tanto de falar de cachorro e gato, que a gente acaba de falar de silvestres, e a cobra veio trazer esse tema à tona, né, e retorná-lo à mídia. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Núbia Bueno Soares, eu sou advogada animalista, sou presidente hoje da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB de Indaiatuba, Estado de São Paulo, e coordenadora do projeto O Direito Animal do Brasil. Nós trouxemos aqui hoje como nossos convidados especiais o Marcelo Pavlenko Rocha, que desde 89 trabalha e se dedica aos estudos da proteção e preservação da vida, né, da fauna silvestre brasileira. Ele é presidente da ONG SOS Fauna. A Cristina Harumi Adania, ou Adania, depois me corrige, Cris. Adania. Adania. Ela é médica veterinária, doutora pela USP, coordenadora de fauna da Associação Mata Ciliar de Jundiaí, e a Juliana Oliveira, que é minha colega, advogada, voluntária, militante da causa animal e causa ambiental, e membro das comissões também de direito animal e direito ambiental da subseção de Jundiaí. E aí eu queria passar a palavra para vocês. Esses dias eu vi um artigo dizendo que cerca de 38 milhões de animais silvestres são retirados por ano da natureza, eles são destinados à venda. E aí eu queria que vocês comentassem aí, quem quiser tomar, tem à vontade, quem quiser tomar a palavra primeiro, dar uns conceitos iniciais sobre esse problema que a gente está vivendo no Brasil. Obrigada. Posso falar? À vontade, Marcelo. Então, a gente trabalha, são 31 anos já nessa jornada, né? 89 até agora, 31 anos. Desde que nós começamos a escutar dados estatísticos sobre quantidade de animais retirados das nossas florestas, que havia a questão que falava de 12 milhões de animais silvestres pela WWF na década de 90, e depois a Renktas, no início da década passada, lançou esse número de 38 milhões. Eu não concordo particularmente com nenhum nem outro a partir do momento que se atribui um número específico a isso.
como a gente trabalha em campo, nós não trabalhamos fora, nós trabalhamos no olho do furacão. Então, o que você tem? Você sabe que o número é extremamente alto, mas quando você tem o crime consumado, quando você tem uma atividade ilícita, onde você tem crime consumado em grande quantidade, e não tem a interferência do poder público no que diz respeito a apreensões e no que diz respeito também a contabilizar isso, você não tem como atribuir esses números. Então, eu acho que fica muito vago. Por exemplo, se eu perguntar para a Juliana, Juliana, no teu bairro tem tráfico de drogas? Você vai falar, tem. Aí, quanto se consome de cocaína no teu bairro? A Juliana não vai saber. A Juliana vai saber o que é apreendido pela delegacia local, ou pelo menos, por exemplo, pelo município de Jundiaí, mas você não tem. A gente sabe que é um número extremamente alto. Nós já fizemos uma pesquisa de campo pós-finalização do período reprodutivo de filhotes de papagaio no Cerrado, e o que você encontra? Você encontra na região metropolitana da Grande São Paulo, que são 38 municípios, em todos os municípios você encontra pessoas que comentam que isso é proposital, é pós-temporada. Você encontra pessoas que comentaram que fulano, beltrano, ciclano, e você vai anotando os nomes, estava com filhotes. Se você contabilizar isso, hoje, cada traficante de médio para grande de filhotes de papagaio, pelo menos trabalha com 3, 4 cargas por temporada, de 3, 4 meses, né? Então, você chegaria só em filhotes de papagaio na região metropolitana de São Paulo, entre coisa de 12 a 18 mil filhotes, né? E a gente aprende muito pouco perante a isso. Agora, quando se fala em passeriforme, pássaros menores, quando se fala em répteis, quando se fala em primatas, aí se perde a conta, até porque não existe, mesmo que você tivesse, não existem dados de todos os órgãos, porque existe uma falta de comunicação entre eles também. Então, nesse número eu não concordo. Eu sei que é grande, mas não sei quanto é. Eu concordo com você, Marcelo. É difícil a gente estimar um número exato. O que eu posso dizer em relação a isso é que a situação está cada vez pior. Não sei se você concorda comigo. Sim? Porque trabalhamos mais ou menos no mesmo tempo. Aliás, no mesmo tempo, né? Há mais de 30 anos nessa luta. E há mais de 30 anos nessa luta, o que a gente pode dizer é que a lei, ao invés de punir, cada vez mais ela fica branda. Uhum. Ela abre para que as pessoas cada vez mais possam traficar porque vale a pena. E nisso, a gente hoje pode dizer que não são só, a grande maioria, é claro, vem dos animais que são pegos da vida silvestre, mas hoje existem criatórios clandestinos, por exemplo, de jabutis, que cria milhares de animais para venda, para comércio. E isso é uma judiação, porque são milhares e milhares que acabam sofrendo aí com transporte, com transtornos, com adaptações e etc., e muitos acabam morrendo. Então, eu acredito que o número seja realmente muito grande e que a situação está cada vez pior. Nós estamos perdendo a guerra. E aí a Núbia falou sobre a questão do garoto ter sido picado por uma cobra. O que a gente precisa entender é que as pessoas, principalmente os jovens, querendo ser diferentes, eles acabam querendo ter não um cachorro, um gato, um animal de estimação que seja doméstico, ele foi criado para isso. O animal de estimação, ele tem que ter um proprietário. Essas pessoas acabam querendo aquilo que é diferente, que destaca. Quer dizer, por vaidade, essas pessoas acabam recebendo esses animais, começam a ganhar dinheiro com isso e acabam por cometer os crimes, como aconteceu com esse garoto. Então, não adianta falar que eu gosto de bicho,
adoro, e aí posta fotos com animais, beijando animais, animais silvestres sendo tratados como animais domésticos. Nós temos uma linha que é ser completamente contra os silvestres, seja exótico, seja animais que ocorrem no Brasil, mas nós somos completamente, a Associação Mata Ciliar é completamente contra o comércio de animais exóticos, animais silvestres. E isso é muito complicado, porque a lei hoje permite que alguns animais sejam criados. Mas, acho que o Marcelo sabe, você sabe também, né, Juliana? O que saguis, por exemplo, diz problemas. Quando é pequenininho, é uma gracinha, todo mundo gosta, sabe, anda pelo corpo, mas, de repente, ele vê uma coisinha molinha aqui, alguma coisa brilhante ali, e acaba mordendo. Ele chega à idade juvenil, sente a falta do companheiro, muda de comportamento e acaba, claro, podendo causar algum acidente. E aí a pessoa não quer mais. E aí o que ela vai fazer? Vai soltar, porque não quer, claro, que ele viva em cativeiro. E aí a coisa é pior ainda do que a gente possa imaginar. Então, tráfico de animais silvestres não é só o sofrimento que causa aos animais, mas aos animais que são traficados, mas é o sofrimento também de repente, uma área ambiental que estava em equilíbrio, que estava isenta, você, de repente, faz uma soltura indiscriminada, e aí você causa todo um dano para um ecossistema inteiro. Eu quero acrescentar, eu acho que a gente, dentro desse contexto do tráfico, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de tráfico, né? O tráfico do animal silvestre ele é destinado a diferentes situações, para o contato como pet, para você ter o animal como pet, o biopirataria, que é aquele animal utilizado para estudo científico de forma irregular e ilegal, adornos, que daí a gente vai falar de moda, peles de animais, pluma, enfim. E o de colecionadores, que ainda é pior, porque visa ainda os animais em risco de extinção, porque quanto mais diferente for o animal, mais ele vale financeiramente, né? E uma questão que a Cris levantou, que eu acho que é de extrema importância, essa questão das pessoas terem um animal, e daí acontece alguma situação em casa, acaba soltando esse animal, não sabe se é a região daquele animal, se é o habitat natural daquele animal, ele gera um problema todo endêmico na região. Então é bem complicado, principalmente, por exemplo, os exóticos, né, que as pessoas acabam às vezes soltando. Então tem os problemas com os cágados, por exemplo, né, já no Brasil, justamente nesse sentido. Então a gente precisa falar, sim, eu tenho certeza que o número é bem maior do que 38 milhões, porque, que nem o Marcelo citou de forma bem correta, 38 milhões é a estimativa daquilo que se apreende, né? Nas regiões mais afastadas que não tem uma fiscalização adequada, a gente vai, com certeza, esse número, se a gente fosse ver, né, fielmente, ele é bem maior, com certeza. E há essa falha de comunicação federal, estadual, municipal. Então, a gente não tem como avaliar ao certo qual é o número, né? Sim. Vocês falaram aí de animais silvestres e exóticos e selvagens, e para a gente que está no meio da proteção animal estudando isso, fica um pouco mais fácil de entender, mas eu queria que vocês, principalmente o pessoal que está assistindo, que não participa da área, que não é nem da área biológicas, e às vezes não participa, está começando agora nessa seara de direito animal, se alguém puder esclarecer aí a diferença, de uma maneira bem objetiva, bem clara, a diferença entre silvestres, selvagens, exóticos, se existe uma diferenciação sobre isso, para saber do que a gente está lidando, com o que a gente está lidando, do que a gente está falando. Quer falar, Cris? Posso falar, de uma forma bem simples, para as pessoas entenderem. Animal silvestre e animal doméstico.
Animal doméstico é aquele que a gente está acostumado, que tem um proprietário e que precisa de cuidados humanos. Então, os animais domésticos podem ser desde pets, como cachorro, gato, canarinhos exóticos, canarinhos e etc. Mas tem animais para corrida, tem animais para produção, carne, ovos, galinha. São todos animais considerados domesticados pelo homem. É assim que é. Agora, existem aqueles animais considerados silvestres ou selvagens. Silvestres, porque vem de silvos, árvores, são animais que não têm dono, né? São animais do meio ambiente, da natureza, e que quem cuida é o meio ambiente, é a natureza. São animais que vivem e não são domesticados. Esses são os animais silvestres. Animais selvagens, na verdade, engloba tudo. Por exemplo, baleia, até animais que vêm dos mares e tudo mais, são animais selvagens. Silvestres e selvagens é a mesma coisa praticamente. É que as pessoas não gostam de usar muito selvagens porque dá a impressão de que são animais bravos, mas não é bem isso. E aí a gente tem a questão dos exóticos. Existem os nativos e existem os exóticos. Os nativos são aqueles que podem pertencer, por exemplo, quando a gente fala do país, nativos de origem brasileira, que ocorrem em todo o território do Brasil. Ou podem ser nativos de uma determinada região. Por exemplo, o mico-leão dourado, ele é da região ali do Rio de Janeiro, de uma área determinada, ele é nativo daquela região. Se eu trouxer o mico-leão dourado aqui para a Serra do Japi, ele passa a ser um animal exótico, apesar de ocorrer no Brasil também. Então, o nativo ele pode ser, e exótico ele pode ser em relação não só ao país, mas também a uma determinada região. Animal silvestre não é domesticado. Animal silvestre, assim, a gente sabe que, por exemplo, um cachorro, para ser considerado doméstico, levou mais de 10 mil anos, está correto, Marcelo? Mais de 10 mil anos aí para ser considerado doméstico. Quer dizer, quando você tem um animal silvestre e que você diz assim, ele é mansinho, ele dorme comigo, ele está acostumado ao manejo, e etc, etc. Você tem um animal silvestre condicionado a viver na presença humana por uma questão de sobrevivência, não é? Então, é um animal, por exemplo, eu tenho felinos aqui, de onças, por exemplo, que eles vivem, claro, num local muito menor do que eles viveriam na natureza, mas eles estão condicionados. A partir do momento que eu tiro essa condição deles e dou um estímulo, de repente, sem querer até, para eles saem desse estado manso, que eles chamam de domesticado, mas que é errado, de condicionado, e, de repente, eles ficam muito selvagens. Por isso que é possível, a gente sempre diz, eu trabalho diretamente com reabilitação e soltura. Quando chega um animal manso para mim, por exemplo, um papagaio. Aquele papagaio, ele dá o pé, canta o hino nacional, o hino do Corinthians, ele toma café com leite, ele dança, que é aquela posição, né, de ficar assim. Na verdade, tudo isso é um estresse muito grande para o animal, e ele aprendeu porque ele repete os movimentos e a fala daquele que está próximo a ele. Só que esse animal ele está condicionado. A partir do momento que você tira esse animal dessa condição e coloca num bando de papagaios, que é assim que eles vivem na natureza, essa condição rapidamente é tirada. É possível, sim, aquele papagaio, num determinado tempo, período, desde que estimulado corretamente, possa voltar à natureza. Então, são coisas diferentes. Animal doméstico e silvestre, nativo, exótico e domesticado
é diferente em relação a... Condicionado. Oi? Diferente de estar condicionado. Condicionado, muito bem, exatamente. E aí tem a questão da venda, que quando a gente fala de animais exóticos, né, que você tocou num ponto de que existe o comércio legalizado desses animais, e aí é justamente o próximo tema que eu queria trazer para vocês falarem sobre isso, né, que acabam talvez sendo os consumidores finais do tráfico. Queria que vocês falassem um pouquinho mais amplamente quem são esses consumidores finais, se são realmente essas pessoas que querem o pet como, querem o animal exótico como pet, quem são esses consumidores finais, e dessa venda, né? O que é legal e o que não é. A gente sabe que tem falsificação aí de documento, falsificação de anilha. Às vezes a pessoa quer compra num pet shop o animalzinho lá anilhado e não necessariamente ele está legalizado, né? Então, Marcelo. Só colocando uma coisinha, até para as pessoas que estão assistindo, se vocês entrarem na internet e verificarem a portaria 093 do IBAMA, vocês vão encontrar lá uma lista de todos os animais que para o nosso país são considerados como animais domésticos e que qualquer um pode ter em casa sem necessidade sem incorrer em nenhum crime. Por mais incrível que pareça, nessa lista estão camelo e dromedário. Então, quem quiser ter um camelo e dromedário em casa, não teria problema nenhum. Se a Polícia Rodoviária Federal apreender um veículo com 4 camelos dentro, não teria problema. Ele só precisa da GTA e não precisa de mais nada, que é de transporte animal, né? E mais uma coisinha, só rápido, já volto ao assunto. À vontade. A gente tem um projeto agora que nós tivemos uma experiência de vida lidando com filhotes de papagaio com elevado nível de humanização, por convivência com o ser humano, né? Então é muito mais fácil hoje você pegar 50 papagaios que você recebeu filhote e trabalhar nesses indivíduos de modo a realizar a recolocação em vida livre com um nível de humanização muito menor, se ele cai na mão do técnico, do que você pegar 50 papagaios que vieram da casa de João, de Maria, de José, cantando o hino do Corinthians, do Palmeiras e tal. Eu imaginava, há muitos anos atrás, que se você fizesse uma soltura de indivíduos, por exemplo, de papagaios, que cantassem música do Corinthians, cantassem hino do Palmeiras, xingassem o tio, a tia, chamassem, pedisse café, louro, quer dar o pé e tudo isso, que você iria ter um mega problema na natureza em alguns anos. Por quê? Porque toda a prole, todos os filhotes daqueles indivíduos, em vida livre, se estes procriassem e procriam, iriam aprender aquele vocabulário. Então, em 10 anos, você fez uma soltura numa região X do estado de Goiás, aí está lá a Juliana, foi pescar, né? Eu acho que você não pesca, né? Mas a Juliana foi pescar, está lá olhando para o céu, e passa um bando de papagaios falando assim: salve o Corinthians, campeão dos campeões. A Juliana se afoga no rio e morre. Então, e isso não acontece, justamente pelo que a Cristina falou. Quando você coloca eles, você traz aquele monte de indivíduos que vieram de residências e coloca todos juntos, eles já começam a silenciar aquele vocabulário que eles traziam, cada um com a sua particularidade, dependendo da casa que estavam, e vão começar a caminhar por um processo de voltar a ser selvagem, que na verdade nunca foram, porque foram retirados filhotes, mas é uma coisa como se eles resgatassem algo que havia na memória genética daquele bicho, daquele indivíduo. E a gente tem um projeto justamente chamado Escola de Papagaios, que é um projeto justamente para pegar indivíduos com elevado nível de humanização e prepará-los para o regresso à vida livre, que é muito mais difícil, né? E agora só na pergunta que você fez com relação à questão PET, é uma coisa que eu acho que vocês não sabem, talvez a Cristina saiba, não sei, mas isso existe uma divisão na questão que envolve silvestres quando a gente fala de PET, né? Quem é PET? No que diz respeito a animais silvestres ou selvagens para o consumidor final: papagaio, arara,
maritaca, periquito, iguana, jabuti, passeriformes, canários da terra, sabiás, pintacilgos, curiós, eles não são instrumento de pet. Porque a dona Josefa comprou um papagaio e provavelmente esse papagaio vai enterrar a dona Josefa, porque ele viverá muito mais que dona Josefa, né? Agora, quando é a questão que envolve passeriformes, canoros, que é a maior gordura do tráfico, o que acontece? O cara que compra um picharro, um trinca-ferro, um corrupião, um pássaro preto, um curió, um coleirinha, ele não tem aquele bicho para viver ao lado dele para o resto de sua vida. Ele tem aquele bicho para melhorá-lo em relação à condição de canto, em relação à condição de mansidão e em relação à questão eles chamam ter o bicho fogoso, ter o bicho que mais é bom para briga ou para debater e tudo mais. E o que eles fazem? Esse bicho, ele começa a agregar valor e ele vai fazendo rolo, trocando. Então, por exemplo, um trinca-ferro, quando ele vem para uma pessoa, ele pode passar, no momento de captura na natureza, ele pode passar até na mão de 15, 20 pessoas até o dia da sua morte, né? Então, eu não consideraria que ele é um pet, entende? Tá. É como se você pegasse um cachorro e esse cachorro fosse toda hora sendo vendido. Não tem vínculo emotivo, emocional. Exatamente, né? Não tem vínculo. Falou Mas tudo. aí vocês diriam, então, que essas pessoas interessadas em adquirir um animal silvestre como pet, realmente é o consumidor final. A demanda que a gente tem hoje de tráfico de animais é para esse consumidor final que quer ter esse animal silvestre como pet. Sim, mas você não pode dizer que um pássaro preto é para ser pet. Você pode dizer que um pássaro preto é para ser pet quando, por exemplo, existe retirada de filhotes de pássaro preto no ninho. Por quê? Porque o filhote, ao ser cuidado, próximo do ser humano, ele se torna dócil. A Cristina já deve ter recebido esses pássaros pretos lá. Ele se torna dócil, ele pede cafuné e tal. Então, aquela pessoa, e geralmente são mulheres, que adquirem uma ave nessa condição, elas ficam com a ave até o final da sua vida, né? Mas somente nessa condição. Igual papagaio, arara. O que a gente não pode esquecer, né, Marcelo, aproveitando, que esses animais, os pássaros, no caso, que não podem nem ser bonitos, nem cantar bem, que aí a gaiola na certa, né, como dizem, esses são objetos de tráfico de animal. Foi nesse mês ainda, nós recebemos quase 300 pássaros vindos de tráfico. E daqui de pertinho, em Vargem. Então, quem fez foi um amigo meu, Munhoz. Pois é, a Polícia Federal apreendeu quase 300 pássaros, foram 62 jabutis, 2 iguanas. Foram apreendidos, vieram para cá, muitos morreram, quando chegaram aqui, 60 já estavam mortos, vieram da Bahia, 2, 3 dias, assim, dentro de uma carreta com lona. Imagina a condição de transporte desses animais. Muitos já chegaram caquéticos, muito com a falta de comida. E o que a gente tem que pensar é o quê? Quanto mais as pessoas gostam de ter para canto, para briga, para ter como coleção esses animais, mais traficados são. Então, existe um pessoal que fala assim, mas a gente cria justamente para combater o tráfico. Mentira, porque já foi feito um estudo pelo Cabral, nosso amigo e tudo mais, que mostra que quanto mais as pessoas têm em casa, mais traficados esses animais são. E não esquecer por todo o sofrimento que eles passam. Eu acho que isso tem que estar em mente também, né? Então, imagina, essa pessoa que traficou todos esses animais, levou uma multa, nunca vai pagar essa multa, no dia seguinte já estava solto,
E aí depois a gente foi ver, em maio passado, ele já tinha sido apreendido. Quer dizer, a reincidência é grande, nada acontece, vale a pena traficar. Então, é nisso que tem que combater, porque não é possível. E, além do mais, em relação a esses animais que as pessoas gostam de ter em casa, isso é um absurdo. Porque, imagina, macaco prego, você pode ter desde que nascido em cativeiro, vindo de um criadouro. Isso é um absurdo. Macaco prego é um animal que precisa viver em bandos de macaco prego. Eles se comunicam, eles têm o hábito, eles têm uma hierarquia social muito grande. Não é para viver com as pessoas. Tem cantor aí que fica desfilando com macaco prego, todo vestidinho, bonitinho. Isso não é animal silvestre. Cantor, e aí chama latino, né? Pois é. Um dia... vai ficando mais velho, vai ficando... Um sagui, olha só que absurdo. Ah, mas o sagui, ele foi comprado. Tinha ali a nota fiscal, tudo bonitinho do sagui. Ele tinha piercing, tá? Brincos, ele tinha tatuagem, ele tinha o braço quebrado. Gente, o que é isso? Não é possível que as pessoas não enxerguem que o sofrimento desses animais. Um papagaio, ele voa 25, 30 quilômetros por dia e vive em bando. Ele semeia uma série de sementes, não é? Árvores. Quando eles estão lá em casa, eles estão sozinhos, com a dona só, cantando e cantarolando e dançando, etc. Não sabe se é macho ou fêmea e não cumpre o seu papel na natureza, o que é pior. Então, valorar, né? Eu acho que isso é importante, valorar a retirada desses animais da natureza é uma coisa muito difícil, muito difícil. Primeiro que estar em cativeiro já custa muito caro para quem fica, com esses animais cuidando, tentando voltar à natureza. Nós fizemos uma campanha que foi um sucesso total, mas são R$32 mil só para voltar esses animais à Bahia. E a última coisa que eu vou falar é assim, como valorar todos os atos de procriação desses animais, 5 crias, e cada cria podendo disseminar todas as suas árvores, sementes e etc. Isso sim tinha que ser cobrado das pessoas, mas que a gente sabe que não vai acontecer nunca. Gente, a gente está com algumas perguntas aqui que eu queria fazer para vocês antes da gente passar para o nosso próximo tema, que eu deixei anotado aqui, que eu vou... A ideia era torcer vocês, porque é um tema para mim muito caro, muito interessante. Ju, desculpa, você quer falar alguma coisa antes de... Não, eu acho que ambos citaram bem as questões. O consumidor final normalmente é o pet, colecionador, aquelas questões do tráfico que eu também citei, né? Para biopirataria, moda, enfim. E o animal em cativeiro, como a Cristina bem salientou, é a questão de ele não cumpre a sua função ecológica. O animal silvestre, ele tem toda uma função ecológica na natureza. E aí as pessoas querem ter. Aí uma pessoa tem dinheiro, ela vai ter um animal legalizado ali, com todo o trâmite. E aí o vizinho vê, mas o vizinho não tem dinheiro para ter um animal legalizado, que vale muito dinheiro. E aí ele vai e compra do tráfico. Então, você ter um animal e expô-lo de uma forma humanizada, igual no caso do macaco prego, incentiva outras pessoas quererem ter e, dessa forma, consumirem do tráfico. Entendeu? Então, é bem complicado essa questão. Silvestre não é pet, não é para ter. É isso que a gente precisa entender. Gostar de animal é gostar do animal no seu habitat, cumprindo a sua função ecológica. Eu já vi gente justificando a compra desses animais em beira de estrada por pena. Ah, eu fiquei com dó e fui e comprei. Falei, pô, mas você dessa forma está fomentando de uma forma ou de outra, está fomentando, claro. Ainda que diga gostar, né? Bom, se for com dó, tem que ir lá e denunciar. Denunciar, chama a polícia. Eu queria registrar a presença de umas pessoas que estão sempre com a gente, o Rafael Domingues, meu amigo pessoal, a Paula, que é coordenadora desse projeto também, junto com as outras meninas que ainda não deram um alô aqui. Quem estiver na live, gente, a gente não consegue ver os nomes de vocês, só se vocês falarem
Só se comentarem aí, a gente vê que vocês estão aqui. Mas as meninas devem estar todas aí assistindo, a Ju, a Vágila não, que está com o cachorrinho no hospital. Mas a Águida está aqui, a Yolanda, o José da Silva Moura Neto, que está falando aqui que ele está no caso, trabalhou no caso da ação popular da Ursa Marcha, e está nessa ação popular também das cobras do zoológico. As meninas estão tentando falar com o José para ver se para o final da live ele entra aqui para dar uma atualização para a gente desses assuntos. A Flávia Paiva, o Marcelo Paz de Baus, que é meu amigo querido também, está assistindo a gente. Vamos ver, tem 2 perguntas aqui. O Marcelo colocou uma pergunta aqui para a gente. Não seria hora de pensarmos em diminuirmos o ranking PET? Não fortaleceria a legislação? Complementar com a pergunta que ele fez embaixo, que é por que fica a pergunta, quem cria pode traficar? Acho que vocês quiserem complementar alguma coisa sobre isso. Bom, ele está perguntando se quem cria pode traficar. Eu não entendi bem a pergunta do Marcelo. Mas quem cria, acho que ele quis dizer, quem é criador pode traficar? Claro. Por que não? Os criadores hoje comerciais, pelo menos no meu entendimento, são muito mal fiscalizados. Né? Então, quem cria pode traficar sim. Pode ter inúmeros bichos nascidos em vida livre que entram no criador e saem como animais nascidos no criador. Há alguns anos atrás, mais de 10 anos, nunca houve por parte do próprio IBAMA e das secretarias de meio ambiente dos estados agora, interesse em fiscalizar isso com o teste de paternidade e tudo mais. Viram um caso lá, se não me engano, de Aparecida de Goiânia, foi a Polícia Federal que trabalhou, e uma das primeiras, com relação a arrancar seus tocos, que é o tucano toco, né, ou tucano sul, e todo mundo sabe que tucanos não é muito fácil a reprodução em cativeiro. Agora parece que estão conseguindo. E tinha gente naquela época já vendendo filhotes aos poucos como se tivesse nascido em cativeiro. Aí não sei o que aconteceu, eles resolveram dar prosseguimento a uma avaliação para verificar a paternidade de uns filhotes. E para isso, claro, precisa coletar material genético material de pai e de mãe, e precisa fazer sexagem e tudo mais. Quando já pararam na sexagem, né? Porque o casal, que seria os pais dos tucanos que nasceram, eram 2 machos, né? Então, já não precisava dar prosseguimento a nada, já estava por ali explicado. Depois aparecem aquelas supermães, né? Uma ararajuba em cativeiro produziu 14 filhotes num ano. Como? Se ela em vida livre produz 3, e se produzir 5, 6 em cativeiro é muito. Como é que ela produz 14, 18, 20? E esses dados todos, as instituições públicas que, em tese, fiscalizam, não estão fiscalizando em acordo como deveriam, né? Caso da Naja, vocês viram lá que já apareceu pessoas que estão envolvidas. Então, não tem essa fiscalização. Criatórios de jabuti e daquela Trachemis dorbigni, que é a tartaruga, a nossa tigre d'água lá do Rio Grande do Sul. Como é que você vai pegar um animal desse, nascido em cativeiro, e identificar que ele é filhote? Você vai inserir um microchip num bicho que tem o tamanho de uma moeda, você vai matá-lo, né? Então, a fiscalização é muito falha, a legislação é muito permissiva. Eu, particularmente, se houvesse, por parte da criação comercial, algo que levasse a redução do tráfico, eu acharia legal, mas não vejo. E a outra pergunta do Marcelo, qual foi, o Núbia? Deixa eu achar aqui. Eu também perdi. Eu acho que era... Marcelo, pode indicar? Eu sei que você está assistindo. Eu acho que era essa aqui,
cria pode traficar, eu acho que era exatamente nesse sentido que você falou, Marcelo, que ele até pode isso, xará, tal. Acho que era nesse sentido mesmo de onde parte o tráfico, né? Normalmente de alguém que já tem alguma coisa legalizada. E aí, talvez seja o caso também de um fomento de um outro crime, que é da produção de anilhas falsificadas e notas fiscais falsificadas Está cheio, desses animais, né? Cria também um comércio paralelo, né? Nesse caso, da questão de anilhas falsificadas, de anilhas adulteradas, sabe, faltam operadores do direito para que, no momento que casos como esse cheguem à unidade de polícia judiciária, à delegacia de polícia, aquele advogado ou aquela advogada que está apoiando aquela ação, independente se está uma ONG ou se está uma instituição pública, pegar no pé para que seja, para que além da questão dos animais, para que seja a questão do crime de falsificação do selo público, né? Porque muitas vezes você não encontra isso, né? Muitas vezes, infelizmente, embora a gente trabalhe muito com a Polícia Civil de São Paulo, tem delegados maravilhosos, tem delegados que, se você chegar no plantão deles, sábado, 8 horas da noite, nossa, era mais fácil o capeta se apresentar para ele do que você com problema. Pô, tá ali para trabalhar, então vamos trabalhar, né? Eu tenho certeza, eu não acho. As coisas, quando elas são podres e elas não estão legais, elas têm que ser expostas para que a gente possa solucionar problemas, né? Então, tem toda essa questão. Dá para mandar um monte de gente dormir na jaula em função disso. Né? Eu acho que na pergunta, Núbia, dá para a gente acrescentar, só para entender, na legislação brasileira não existe o crime de tráfico de animal. Ele não é tipificado dessa forma. Ele é um conjunto de condutas, então ele não tipifica ali tráfico de animal silvestre. Então ele dá, no artigo 29 da Lei 9.605, então ele dá ali, quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, ele dá as condutas. Ele não, então, se você tiver em qualquer uma dessas condutas, você está praticando o crime, né? A gente usa tráfico de animal porque seria o correto, né? Ter a tipificação exata. Enfim, então acho que é bom para a gente facilitar o diálogo, facilitar. Né? Exatamente. Até o Marcelo comenta aqui também da legislação mais pontual definindo o que é pet, acho que ele não estava ainda no momento que a gente falou disso. Nós temos a Lei 9.605, deixa muito vago, né? Fala só em questões silvestres, domésticos, domesticados, mas o Marcelo comentou no começo da live a portaria 93, né? Do IBAMA, Marcelo, depois de errada, que define o que são animais domésticos, mas que também domésticos ou domesticados, né? Igual a Cristina colocou. Exatamente. Aí fica difícil a gente definir. Cachorro, gato, hamster, vaca, porco, cavalo, dromedário, camelo. Camelo, se alguém quiser trazer. Imagina a Juliana saindo com o camelo para passear de manhã assim. Para ir militar. Olha, eu acho que vai ficar estranho um pouco na rua, assim. E, gente... Desculpa, pode falar. Não, Marcelo. Não, eu ia falar alguma coisa sobre legislação, mas com um certo cuidado. Por quê? Porque exige um certo cuidado pela questão dos trabalhos de inteligência. No caso da apreensão que a Cristina recebeu, que o pessoal da PRF fez, da Polícia Rodoviária Federal fez há uns dias atrás, houve por parte deles, o Núbia e Juliana, que vocês são da área do direito, e a gente já vem tentando fazer e dá para fazer, a questão de associação criminosa. Eu não sei qual foi eu não tive acesso às oitivas, aos depoimentos do pessoal. Eu sei que o juiz, no dia seguinte, liberou eles sob fiança. Mas a gente tem casos aí em andamento, um caso em particular, que está caminhando para essa questão. E se entrar na associação criminosa, associada ao comércio ilegal de animais silvestres, até porque não tem a questão do crime de tráfico, como a Juliana bem citou,
dá para levar as pessoas ao cárcere, a pena de reclusão. E outra coisa, Juliana, depois você olha em Núbia, e até a Cristina, o artigo 29, né, quando ele cita as origens de animais silvestres destinados ao comércio legal, ou mesmo à posse, né, à guarda ilegal, a gente tem um colega da polícia, hoje ele é superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o Alexandre Saraiva. Ele conseguiu uma coisa em 2008. A gente conseguiu mandar 11 pessoas para a cadeia por formação de banda ou quadrilha em 2007, associada ao comércio legal. Em 2008, o Saraiva ele conseguiu uma coisa muito legal, porque vai muito da questão de interpretação. Depois eu mando para vocês, eu tenho todo o material sobre isso. Se a Cris quiser, eu também te mando, Cris. Sobre a questão de receptação, o artigo 180 do Código Penal Brasileiro, por uma falha do legislador, no meu entendimento. Mas é uma coisa que dá para fazer. E nessa hora, você tem que ter juízes e Ministério Público jogando no teu time. Porque tem horas que dá a impressão que eles jogam em outro, pela superficialidade e pela profundidade de um pires com que eles tratam alguns assuntos relacionados a isso. Né? E também tem a questão, Juliana e Núbia e Cris, a questão fugiu o nome no direito, quando você soma concurso de penas. Concurso formal de... Você não consegue usar o concurso formal de pena no artigo 29, por quê? Porque ele fala espécimes. Quando ele fala espécimes, ele fala indivíduos. Então, mais que um já é espécimes. Mas quando ele joga lá para o artigo 32, onde você tem a questão dos maus tratos, ele fala do indivíduo, né? Então, você consegue... Isso é questão do advogado jogar. A gente precisa se comunicar bastante. Delegados precisam sentar com advogados e conversar, e conversar, e conversar. E aí a gente consegue mudar um pouquinho. Porque eu acho que a legislação não vai mudar, Cristina. Sabe por quê? Pelo menos por enquanto. Porque... aquele político, a Cris e eu, a gente conhece os Trípolis há quantos anos? Cris? Há muitos anos, né? O Roberto, o Ricardo. Ricardo apresentou propostas lá e tudo. O político que o eleitorado dele souber que ele é favorável que uma pessoa vá para a cadeia por causa de um passarinho, ele perde o seu eleitorado. Então ele cria uma imagem negativa politicamente para ele. Então a gente tem que se aproveitar, se apegar em outras coisas, assim, por exemplo, como causar dano direto ou indireto à unidade de conservação, a retirada daqueles papagaios em tal lugar causou dano indireto, acontece isso e aquilo, assinado por uma bióloga, assinado por uma doutora em biologia, uma mestranda, já é suficiente para mandar o cara para a cadeia, entendeu? Então, você tem que articular, né? O problema hoje envolvendo legislação, né, Juliana, é a questão realmente da pena em si, né, que é possível também aí a translação penal, e se a gente não tiver esse concurso formal aí de crimes, a gente não consegue somar essas penas ou elevar essas penas, no caso do concurso material. A gente precisaria de uma reforma desde a Constituição, na verdade, porque a nossa Constituição ela é uma Constituição antropocêntrica, então ela coloca o objeto meio ambiente, coloca o meio ambiente como objeto, né, e não como sujeito de direitos. É essa mudança que a gente precisa ter, uma Constituição primeiramente biocêntrica, onde coloca o meio ambiente, os animais, como sujeitos de direitos, né, não só objeto, para que daí a legislação também acompanhe. Num primeiro momento, é óbvio que se a gente conseguisse majorar uma pena, as penas de maus tratos, as penas envolvendo o próprio tráfico, né? Porque hoje a gente tem uma pena ínfima, que não vai para frente mesmo, a polícia não tem nem vontade de levar para frente esse tipo de denúncia. Então, a gente precisaria... Começa tudo num conceito social. A sociedade precisa entender que o ser humano, ele não é o centro, ele
participante do todo, né? Então, para a gente ter uma qualidade de vida, a gente precisa de um meio ambiente sadio e equilibrado. A gente tem que nos tirarmos um pouco desse pedestal que nos colocamos. Eu discordo um pouquinho com relação à Constituição, mas eu não vou, né, só que realmente eu entendo que a nossa Constituição visualiza, sim, o animal como sujeito de direito, a partir do momento que no 225 lá, acho que inciso 7º, mas a intenção... a crueldade, né? E quando a gente fala em crueldade a um ser, você não consegue ser cruel a alguma coisa. Então, você é cruel com alguém. Né? Mas realmente assim é uma questão filosófica. Mas coloca como uma dependência, né? O ser humano como dependente. Então coloca ainda a preservação do humano em primeiro plano. Transgeracional e né, para preservá-lo para presentes e futuras gerações. A gente precisava mudar um pouco. Mas lá no inciso 7 ele fala que é vedada a crueldade, né? E quando a gente fala isso, é uma questão semântica mesmo, quando a gente veda a crueldade, a gente está vedando a crueldade a alguém, não a algo, né? Então, a questão do animal não ser coisa, ela já está estabelecida, entendo que ela já está estabelecida na nossa Constituição de 88. Mas, obviamente... Precisava mudar a legislação aí. Esse é um tema muito... As normas entram. A gente tomaria a live toda e eu queria pedir aí para a gente voltar para o tema, se for possível. Posso só falar uma coisinha? Claro, isso é super importante. Bandido ir para a cadeia, né, virar crime novamente, a questão da legislação, eu acho que assim, é muito difícil, mas tem que ser trabalhada. Enquanto isso, também, uma coisa muito importante é ensinar as crianças de que animal silvestre não é para se ter em casa como animal doméstico, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso todos os dias e mostrar para aquelas pessoas que têm animais silvestres em casa que isso não é legal e que, sim, deve ser denunciado. Eu acho que educação também faz parte também de toda essa modificação do cenário. Com certeza. Para a gente ir caminhando aí quase para o finalzinho da nossa live, eu sei que é um problema gigante, eu já conversei, inclusive, com o Marcelo, meu contato com o Marcelo foi realmente para saber de questões nesse sentido, e eu queria ver com vocês, queria saber de vocês as ações que são possíveis. A gente já viu aqui legislação que é falha, então a gente não vai conseguir prender o cidadão tão cedo. As ações possíveis para recuperar esses animais, independente de prender ou não prender o cara, tá? Mas as ações são possíveis para recuperar esses animais e reintroduzi-lo no habitat natural deles. E quais as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia para fazer isso, né? Vocês como ONGs, mas eu tenho certeza que tem aí envolvimento, contatos aí e conhecimento sobre os CETAs, os CRAS. Quer falar, Cristina, primeiro? Posso falar, sim. Pode. Bom, o que a gente sabe é que existem os CETAs, que são centros de triagem, tem os CETRAS, que é centro de triagem e reabilitação, reabilitar o animal de volta à vida livre, e o CRAS, que são centros de reabilitação de animais silvestres. Nós somos uma ONG, Associação Mata Ciliar, e eu posso dizer que não é fácil, mas a gente tem algumas parcerias e nós estamos funcionando ainda abertos. Nessa pandemia toda, muitos fecharam, inclusive públicos, mas a gente continua trabalhando e com as parcerias de algumas prefeituras que nos ajudam e também da população da comunidade de uma maneira geral. Mas a gente sabe que hoje a grande maioria, principalmente dos CETAs públicos, seja a nível nacional, seja estadual ou mesmo municipal, são capengas, porque não existe nenhum incentivo para a manutenção desses animais. Muito capengas. E hoje nós também tivemos um exemplo muito grande que, em relação a esse garoto que foi picado, muito provavelmente um funcionário público estava envolvido no tráfico. Então, a coisa é muito pior. Então, além de receber esses animais, eles têm um sofrimento porque as pessoas não entendem que não é receber e soltar, é manter aquecimento, alimentação,
Sabe o que é cuidar de 300 aves, uma a uma? Sabe? Funcionário. Uma região super quente, apesar de existirem aqui na nossa região, elas não se adaptam. Então, acabam morrendo, você se sente até insuficiente, né? Então, não existe apoio sequer para a gente manter esse trabalho. E a legislação é a mesma coisa, ela abranda. Se ontem eu precisava de veterinário, biólogo e um corpo técnico dentro de cada CETAS ou CRAS e etc., hoje pode tudo. Então, infelizmente, os exemplos que a gente tem, né, que vem de cima, infelizmente, acabam por piorar ainda mais os serviços ambientais, os serviços de socorro a esses animais e o sofrimento corre solto. Eu queria falar uma coisinha sobre isso. Eu, particularmente, hoje não acredito mais pelo menos a longo prazo, a curto e médio prazo nem se fala, eu não acredito mais que o poder público sozinho consiga solucionar problemas. Tanto na questão que abrange inteligência na repressão ao tráfico de animais, nas operações que ocorrem de repressão ao tráfico, nos primeiros socorros, na chegada aos CETAS e nos projetos que visam recolocação em vida livre. Não existe interesse público em investir dinheiro nisso. Né? Os CETAS, como a Cristina bem disse, estão capengas, né? Sem recurso. Tristemente, muitas pessoas sem conhecimento para poder salvar esses animais. E a hora que existe uma apreensão, isso gera imagens bonitas para a televisão, para a internet, para tudo, gera notícias legais no rádio. Mas o e depois? Depois ninguém conta o que aconteceu. Né? Ninguém conta sobre os óbitos, ninguém conta sobre as solturas, ninguém conta sobre animais silvestres, quando mais raros, que são apreendidos. A prioridade nunca foi soltura, o Núbia e Juliana. A Cris sabe disso, do que eu estou falando. A prioridade é encaminhamento para criador. Né? A prioridade, onde o próprio órgão público às vezes define. Procurem vocês duas, Núbia e Juliana, na internet, onde vocês vão encontrar alguma arara azul em algum projeto de soltura, que elas foram apreendidas e todos aqueles indivíduos foram para a soltura, mesmo se tendo conhecimento de origem geográfica dos animais apreendidos, você não tem problemas relativos à genética populacional depois. E a última coisa, só para duas coisinhas para concluir, o poder público dificilmente ele vai ajudar na manutenção de uma instituição que tenta, por mais que essa instituição tente ajudá-lo, não é fácil de conseguir. A Cris sabe bem disso e sofre na pele isso todos os dias e noites, porque eu acho que tem noites sem dormir, Cris, em função disso. O brasileiro, ele ainda é extremamente inconsciente e omisso em relação a esse tipo de responsabilidade, seja nas causas que envolvem meio ambiente como um todo. Né? Tem que acabar a live ou não? Eu estou vendo o tempo? Tá. Que envolve meio ambiente como um todo. Então, existe um estudo que foi realizado há muitos anos atrás, não há muitos anos, talvez 10, 12 anos, e eu li na época, Estados Unidos, Canadá e muitos países da Europa, 25% da população economicamente ativa ajuda organizações do terceiro setor, sejam elas que lidam com animais domésticos, silvestres, árvores, pessoas idosas, crianças com câncer, pessoas passando fome. Eles ajudam porque eles sentem prazer em ajudar. No Brasil, isso não chega a 1%. Então, a gente precisa mudar isso. As pessoas precisam começar a ajudar. E quando as pessoas ajudam, elas estão colaborando para que... Esse é um problema de interesse de todos.
mesmo a questão de animais domésticos na rua é um problema de saúde pública. Então, as pessoas precisam ajudar, sim. Né? E em relação a essa questão financeira também, sabe onde eu vejo, Juliana e Núbia, onde eu vejo uma grande oportunidade de recursos, enquanto as pessoas não se conscientizarem, e eu espero que um dia elas se conscientizem, é na questão de transações penais não relativas ao crime do animal em si, porque os caras não vão ter dinheiro para transação penal para pagar uma reintrodução Hoje, você fazer um projeto de recolocação de um grupo de papagaios na natureza, eu não estou falando em menos de 60, 70 mil reais. Você viu aí a Cris citando dos bichos da Bahia, quanto foi. Você tem que cadastrar de soltura, estudar, porque não tem, o governo não faz, ele não tem interesse em fazer. E hoje, a área de soltura, hoje, ela é preferivelmente que ela seja da organização que está trabalhando nisso, né? E não de terceiros. Por N motivos que um dia vocês vão saber. A vida vai lhes ensinar por que disso. E só a última coisa, bem rápido, pode falar. Não, é que você falou da questão da soltura, né, que o poder público não ajuda, e quando ele pode atrapalhar, ele atrapalha, né? Eu tive essa experiência, Ilhéus, que eles cortaram as árvores, lá as amendoeiras, e as maritacas não têm mais onde ficar, então onde eles podem atrapalhar, eles atrapalham. Eu tive essa experiência que na primeira soltura de papagaio, feita da maneira que a gente fez em 2012, a gente fizeram de tudo para impedir que os papagaios fossem para o Mato Grosso do Sul, para a soltura. Eu tive que conseguir 4 petições foram feitas e eles foram por determinação judicial. Tá? Por determinação judicial. E só a última coisa que eu queria colocar aqui, desde do final da década de 90, eu tenho estudado muito um problema chamado morte no tráfico de animais silvestres, no Brasil. Onde, na época, a Cristina já sabe da minha opinião quando eu falo, onde na época a WWF falava de cada 10 animais retirados da natureza, apenas um chega vivo ao seu destino final, e a Henktas pegou essa Bíblia e continuou essa história durante muitos anos. Como a gente trabalha infiltrado e trabalha com isso há muitos anos, e trabalha em campo, o que eu percebi nesses anos todos? É muito difícil você encontrar traficante de animais silvestres que deixem bicho morrer. Isso choca? Choca. Por que não morre? Porque é moeda para ele. Porque não existe nenhum negócio na história da humanidade que dê uma perda de 90%. E aonde morre a maior parte dos bichos citados nos meios, nas notícias? Na lacuna de tempo. E eu vou dar um bom exemplo. E eu vou dar um bom exemplo, e lá no final eu vou apontar um culpado, porque fica esquisito, né, eu deixar o culpado assim no ar. Precisa ser falado. Os bichos que a Cris receberam. A Cris já recebeu e veio um padre do lado para dar extrema-unção. Não foi isso, Cris? Então, já foi isso. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal, a gente tem dado curso para eles, tem feito um monte de coisa, todos eles têm se esforçado ao máximo. Essa apreensão que a Cris recebeu, ela pegou na Delegacia de Polícia de Atibaia às 19 horas. A gente tinha corrupião, que é uma espécie de metabolismo extremamente alto, que come muito, que precisa de calor, que vem num lugar quente. Aquele dia estava frio. A apreensão aconteceu às 12h30. O horário que a Cris começou a cuidar desse bicho, imagino eu que tenha sido no mínimo lá para as 21, 22 horas. Não tinha mais jeito. A lacuna de tempo foi muito grande. Quem é culpado? A Polícia Rodoviária Federal? Não. Porque eles têm se esforçado ao máximo. Eles têm feito... Nem a Cris. Não, calma. Nem a Cris. Nem a Cris é culpada. Por quê? Como é que a Cris? Só se a Cris ressuscitasse os bichos ali. Entendeu? Então os bichos ficaram sem água, sem comida, sob estresse altíssimo, que a Cris sabe mais do que eu, como médica veterinária, que baixa... É um desespero. Na hora que chega... Não tem a lacuna de tempo.
A lacuna de tempo, que deu quase 12 horas, levou os bichos a óbito. Isso acontece, você vê inúmeras apreensões de filhote de papagaio, onde o pobre coitado do policial, que não tem conhecimento, você não pode culpar ele, dá papa de papagaio fria para o bicho. Aquela papa fica encruada no papo, começa a fermentar e morre tudo. Aí eles vão lá e colocam a culpa no coitado do traficante. Não é culpa do traficante. É culpa do traficante. Não, sim, se não tivesse o traficante, não tinha isso. Não, vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim. Quem deveria, no momento exato que a PRF apreendeu, quem deveria estar ali no momento exato para dar suporte à Polícia Rodoviária Federal? A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com pelo menos 1 ou 2 médicos ou médicas veterinárias conhecedores do assunto, porque não adianta cair alguém de paraquedas, como eu já vi médica veterinária dar leite para papagaio, então não vou discutir muito isso. Mas conhecedores do assunto para que pudesse dar suporte aos PRFs para que a crise não pegasse aquele abacaxi no final do dia. Entendeu? Então, traficante não deixa bicho morrer. É a lacuna de tempo e a ausência do poder público para dar suporte nessa hora. Pode falar, Cris, eu já acabei. Posso falar? Claro. Eu discordo. Eu discordo porque foi o traficante que ocasionou tudo isso. A presença de um veterinário, de repente, da prefeitura, e até teve a presença de uma veterinária de Bragança Paulista, que foi gentilmente para outra cidade receber e etc., mas eles não têm a experiência, como é que eles podem cuidar de absolutamente tudo? Então, é complicado dizer que o culpado não é o traficante. Não, por isso que eu coloquei as aspas. Sim, eu entendi, mas ao invés de a gente brigar para que a prefeitura esteja presente, a gente tem que brigar para prender esse traficante, porque é claro que a grande maioria vai estar condenada também. As duas coisas, porque não faz sentido nenhum. O bicho chega aqui, ele vai... No momento da apreensão, eu sempre falo, no instante zero da apreensão, a partir daquele momento o bicho vai ter uma segunda chance. Então vamos aproveitá-la bem, não vamos desperdiçar. Né? Uma das coisas que eu sempre falo para a PRF nos cursos, você não tem o que fazer, calor, silêncio e penumbra. Pronto. Você toda vez que você pega, hoje vocês viram umas imagens que eu postei de umas apreensões, toda vez que animal que ave silvestre está agitando, ela está com elevado nível de estresse, com a imunidade baixa e queimando energia. A partir do momento que eu isolo, a partir do momento que eu isolo, que eu acalmo e que eu não deixo eles verem ninguém, o estresse diminui, continua, mas diminui, e eu baixo a queima de energia. Pode falar. Então, graças a todo esse cuidado, eu falei inclusive com você, liguei mandei a mensagem para você, a gente está conseguindo retornar aí mais de 200 animais, 200 pássaros de volta à Bahia e vão ser soltos e tudo mais. Mas acho também importante colocar que, apesar de não se ter incentivo público nenhum, governamental, para esses certas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns heróis, não tem, Marcelo? São as pessoas... Heróis que gostam de bicho, sim. Heróis que, por exemplo, eu cito aqui os tratadores que nós temos, os voluntários, Juliana foi uma voluntária aqui da Mata Ciliar, as pessoas que se dedicam, você, por exemplo, e inclusive técnicos do próprio IBAMA, técnicos dessas instituições públicas. Claro. Tiram do bolso, tiram, né? Porque senão parece que a gente põe tudo num balaio só. Não. Mas, na verdade, eu costumo dizer... Existem pessoas que querem fazer e fazem a diferença. A gente tem que sobreviver para que esse governo passe. Eu costumo dizer... A boiada não passe. Tá difícil que a boiada não passe, tá um pouco complicado. Que o trabalho continue. A boiada do Salles. Tem que acreditar, porque, a boiada tá passando. Não, olha só a comunidade que ajudou nessa campanha e a gente está conseguindo devolver. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém paga.
A gente tem lá o Yuri, que você conhece, né, Cristina? O Yuri Marinho, Valença. A gente tem pessoas maravilhosas dentro da instituição pública, e eles sabem disso. Eu tenho o chefe da inteligência do IBRAMA em nível Brasil, é amicíssimo meu, são pessoas maravilhosas, tá? Mas você tem os problemáticos. Eu costumo dizer que dentro da instituição pública você tem 4 tipos de indivíduos. Os anjos, que são os anjos com quem a gente se agarra, e a gente ajuda os anjos, e os anjos nos ajudam para a gente fazer as coisas, né? Então tem os anjos. Tem os bananas, né? Quem são os bananas? São aqueles que galgam um cargo público no intuito de uma estabilidade funcional e que não gostam muito de trabalhar. Isso é fato. Não é mentira, é fato. Depois nós temos, o que eu digo são as crianças. Quem são as crianças? São aquelas pessoas maravilhosas, eu conheço inúmeras crianças, e que são aquelas pessoas maravilhosas, que vivem num mundo cor-de-rosa e que devagarzinho você vai trazendo eles para a realidade. Tem pessoas que eu conheci crianças e hoje já estão anjos, né? E tem os demônios. Né? Os demônios são aqueles que, infelizmente, você topa pelo caminho. A gente dizer que eles não existem, a gente está... não faz sentido, porque existem. Porque se tudo funcionasse bem, não precisava das ONGs. Né? As ONGs só nascem porque o poder público é ausente naquelas áreas. Né? Eu acho, Marcelo, eu vou só discordar de um ponto que você colocou, que o traficante, da questão dele não ser o culpado, enfim, a gente vê, por isso né, que eu como as voluntária, aspas. não, mas eu, mesmo assim, no tempo como voluntária ali também, inclusive na mata ciliar, né, o que eu já vi, os animais chegam de situações do tráfico extremamente precárias, gaiolas imundas, A lacuna de espécies tempo. imundas. Então, exatamente, a lacuna de tempo, tudo bem, mas daí tem um intermediário, que é justamente a pessoa que, de repente, normalmente faz o trânsito desses animais, que faz de uma forma extremamente cruel com os animais. E principalmente aves, né, que acho que o maior número do tráfico. E aí a gente tem a questão da miopatia de captura, do estresse que elas passam nesses carregamentos. Então, assim, canos de PVC teve também recentemente em caixinhas de leite, né, Cristina? Caixinhas de leite tem direto. Enfim, então esses animais eles já estão sob estresse nas mãos do traficante. Quando ele vai para a delegacia e tem essa lacuna de tempo, só piora, com certeza. Porque a gente não tem as pessoas, aquela velha questão da educação e da capacitação. Elas não sabem a questão de deixar no ambiente escuro, sem som, que o animal não pode ficar estressado, a questão da miopatia de captura. Esses animais vão morrendo e quando eles chegam nas ONGs e tudo mais, é um desespero, porque você vai pegando esses animais da gaiola ou da onde estiverem e eles vão morrendo na sua mão. Então, assim, é uma situação extrema, né? Então, eu acho que passa por maus tratos de diversos momentos, eles têm. Os maus tratos, eles têm. Não existe momento onde você não tem maus tratos. E uma coisa eu vou te falar. Já são 30 anos trabalhando com a polícia. Toda residência que a gente vai, 99,9% delas, quando se trata de guarda doméstica, não estou falando de depósito clandestino de animais, grande quantidade, as gaiolas são imundas. E todos os bichos que estão naquelas gaiolas imundas, eles estão, do ponto de vista do que você olha para o bicho, eles estão bem. Aí você pergunta, como que isso acontece? Nós pegamos uma padaria uma vez, agora, foi ano retrasado. A gente pegou a padaria, que fazia pão, no fundo, para você subir até e esse já era um traficante de pequeno porte, se subir até a casa do traficante, você tinha que passar dentro da padaria onde eles estavam fazendo pão. Né? E o mais interessante é que ninguém ali fica doente. Né? Ninguém ali tem uma condição de nem vizinho fica doente. Isso eu não sei como acontece. Isso dá até uma... A minha filha está, inclusive, trabalhando com uma coisa assim na iniciação científica dela na USP. E uma outra coisa, quanto mais... Uma outra coisa que eu venho percebendo nos últimos anos
Quanto mais enclausurado vem o bicho, em menor espaço, a probabilidade de sobrevivência dele é maior, pela queima de energia menor e pelo estresse menor, né? Gente, Falei demais, Núbia. todo mundo fala demais, mas assim, é normal, porque todo mundo que vem para essa live, todo mundo que ama o que está fazendo, é impossível a gente não falar muito quando a gente fala do que a gente ama. É uma briga isso, porque a gente também não pode se estender muito, que o pessoal vai perdendo interesse, né? Mas quero agradecer todo mundo, aqui a gente já está caminhando agora, de verdade, para o final, né? Dimas, a Águida, novamente, Pedro, Vanessa, Marcelo, Dani, que conseguiu entrar, O a Dimas está Nara. aqui? Dimas está. Dimas Marques? Deixa eu ver. Dimas Marques, ele mesmo. O Dimas é um anjo. Ele é do anjo. Ele fala que sem educação ambiental continuará existindo uma alta demanda por animais. Como está hoje, pode Concordo. triplicar a repressão e aumentar as penas que o tráfico continuará grande. Sem dúvida. E isso a gente fala em direito em diversas áreas. Não adianta você penalizar, não adianta você colocar pena de morte se você não tratar a questão social envolvida. Exatamente. Né? Você tem o tráfico famélico, né? Sim, e você tem crimes diversos que não adianta você aumentar a pena, que se você não tratar a questão social, você não vai conseguir coibir, né? O que nós trabalhamos é na consequência, né? Sim, exatamente. E não nas causas. A causa é a educação. Exatamente. A gente tem que trabalhar na prevenção, né? O Marcelo fala aqui da questão da América Latina como referência na concepção do animal e natureza enquanto sujeito de direitos, se a gente segue a América Latina nesse processo. Eu entendo que sim, a passos de tartaruga, mas eu entendo que sim, não é, realmente não vamos fugir aqui da live, a gente vai tratar isso um pouquinho na semana que vem, falando de políticas públicas. Para o mês que vem também já temos um convidado para tratar do animal como sujeito de direito, mas sim, a evolução está sendo feita através do judiciário, através das jurisprudências feitas pelos advogados, que já está conseguindo aí colocar os animais como sujeitos de direito em algumas ações. Nós temos, essa semana mesmo, eu vi uma aula super legal sobre a evolução do habeas corpus, né, com relação aos primatas. Então, como eu falei, meu entendimento, que é diverso aí o da Ju, mas meu entendimento é que a Constituição Federal já entende de forma explícita os animais como sujeitos de direito, só não está escrito, né? Então, nós temos ainda uma legislação civil que trata o animal como coisa, como ser movente, então isso coloca um pouquinho de água aí no nosso chope, mas, de uma forma geral, a Constituição Federal, eu entendo que sim. Eu acho que da América Latina a gente pode citar a Bolívia e o Equador, que mudaram a Constituição para uma Constituição bem biocêntrica. Bolívia foi em 2009, Equador em 2008. Que nós temos um caso, nós temos um precedente, Joia, eu não vou lembrar de repente, mas de um caso da Argentina, de um rio como sujeito de direito, que foi tratado como sujeito de direito, referente à poluição do rio, sim, e a matança da vida, né, daquele rio, da vida das plantas, aquática, dos animais, enfim, né, de uma forma geral. Ictiofauna. Eu vou procurar esse precedente da Argentina, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Eu quero sim, Núbia, por favor. Eu acho que a gente caminha, sim, no direito brasileiro para finalmente entender. Nós temos até alguns casos que os advogados já entraram em nome do animal, e aí demorou um pouquinho para o juiz perceber e pedir para emendar aí a petição inicial, pedir para colocar um representante, mas estamos quase chegando nesse precedente aí, que eu acho muito importante. Para finalizar, gente, para não nos alongarmos demais, deixar a Cris descansar, o Marcelo descansar, a Ju também, eu queria que, principalmente aí o Marcelo e a Cris, que trabalham aí nessas associações, falassem um pouquinho do trabalho de vocês, sobre o que faz a SOS Fauna, o que faz a Mata Ciliar, e como a gente pode ajudar essas instituições a continuarem aí nessa linha de frente. Quer começar, Marcelo? Porque você está na linha de frente do resgate, do tráfico, e eu na recepção. Então, vamos lá. Eu
quando a gente começou o trabalho, a gente começou imaginando que havia só a problemática de uma deficiência no que diz respeito às ações de inteligência na repressão ao tráfico. Como eu sou um apaixonado por investigação, por pesquisa, e a gente consegue incorporar personagens, veja bem, incorporar personagens, eu não estou recebendo uma entidade de espírito, não, incorporar, porque uma vez me perguntaram se eu recebia ou não. A gente consegue incorporar personagens, então a gente conseguiu estudar bem isso, e até hoje, esse trabalho é desenvolvido, não é divulgado como é feito, mas é desenvolvido. A gente está com o freio de mão puxado há muito tempo, justamente por isso. Não adianta eu chegar e colocar lá na Cris 700, 800 animais e ela vai fazer o quê? Eu sei das dificuldades que ela vai passar. Quando foi no início da década passada, a gente começou a estudar a questão que envolvia primeiros socorros e percebeu que se você conseguiria dar apoio à instituição pública naquela lacuna de tempo, você conseguiria levar animais para os CEPAS em condições muito melhores. Claro que você precisa conhecimento e material para isso. Então, a gente continua fazendo isso aonde dá, da forma que é possível. E nos últimos 14 anos, a gente iniciou um projeto piloto de um CEPAS, depois acabou fechando, e agora a gente vai reabrir de uma outra forma, numa unidade própria, já em Juquitiba, no Vale do Ribeira, que na verdade vai ser um centro de pesquisas, estudos para defesa e conservação da vida selvagem, onde a gente vai trabalhar com indivíduos, principalmente citacídeos. A gente vai trabalhar com cursos para as autoridades, no sentido de que a gente possa suprir essa lacuna, até mesmo, por exemplo, a PRF não precisa depender de ninguém para dar continuidade ao trabalho que está fazendo, até porque a PRF tem evoluído demais nisso. Eles têm trabalhado de uma forma fantástica. Então, daqui a pouco você vai ter a PRF dando o seu próprio apoio aos animais apreendidos, né? E cursos também no sentido da área do direito, para que a gente possa mudar essas coisas, né, Juliana? E muda que a gente conversou aqui, da Sim. questão da receptação, da associação criminosa, formação de banda quadrilha, da concurso de penas e tudo mais, para que a gente possa mandar esse pessoal não cumprir a pena da maneira que cumpre. Então, a gente tem feito isso. Agora, o nosso foco está na mudança, né, que a gente precisa mudar. Quem quiser entrar em contato conosco, uma das coisas que a gente está mais precisando é querendo áreas no Cerrado e na Caatinga, para que a gente possa fazer áreas de soltura para reintrodução, áreas de soltura próprias, para questão até de comodato, se alguém quiser ceder uma área, ou alguém quiser doar uma área para a gente trabalhar nesse sentido, de ponta a ponta, né? Então, e palestras e cursos que a gente continua dando. Mas é isso. E uma coisa que a gente quer muito, que os jovens queiram aproveitar o conhecimento que a gente tem para repassar, porque hoje a gente está encontrando muita dificuldade em encontrar pessoas que estejam graduando em Biologia, Medicina Veterinária e Direito, ou que já tenham se graduado e que queiram se envolver com isso. Eles são muito raros, pelo menos eu sinto isso, não sei a Cris e vocês duas com relação a isso. Então é isso, muito obrigado, boa noite a todos e desculpe pelas verdades que eu disse às vezes, né, mas eu não quis dizer aquilo do traficante, vocês sabem disso. A verdade é inconveniente, Marcelo. A verdade é inconveniente, nossa senhora. Tá tudo certo. Pode falar, Cris, agora. Bom, a Associação Mata Ciliar, ela tem 32 anos também, ela já, pelo que o nome já coloca, ela nasceu da preocupação com a água há mais de 30 anos, a gente já estava preocupado com a questão da água e hoje a gente vive uma situação muito calamitosa, muito pior do que a gente imaginava há mais de 30 anos. Mata ciliar, as pessoas ficam sempre perguntando, mas o que vocês estão trabalhando com bicho? Na verdade, assim, o carro-chefe da associação é trabalhar com reflorestamento de árvores nativas
principalmente de Mata Atlântica, Cerrado, e proteger o habitat desses animais. É justamente nas matas ciliares que a grande maioria dos animais em vida livre, eles percorrem, forrageiam, caçam, e são responsáveis pela perpetuação dessas matas, dessas florestas, dessa vegetação. Então, é importante que as pessoas entendam o meio ambiente como um todo, solo, água, todos os elementos, o ar e assim por diante, e os animais são imprescindíveis para manter a qualidade desse meio ambiente, a perpetuação das florestas, da água e assim por diante. Recado que eu deixo assim, em relação aos animais, a gente trabalha com o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Nós temos um programa de voluntariado, um programa de estagiários, mas que estão encerrados por hora por causa da pandemia. Nós temos um corpo técnico aí de 7 veterinários, nós atendemos 24 horas, mas esses veterinários, eles também ficam em Pedreira, Araçatuba, não só aqui em Jundiaí. Nós temos umas parcerias, algumas parcerias, nós temos 7 cidades que ajudam a manter esse trabalho, nós recebemos os animais dessas cidades, e mensalmente eles nos dotam de uma verba para poder manter o trabalho, mas acho que o principal, que é a função da mata, é educar e treinar as pessoas. Educar principalmente para não ter animal silvestre como animal de estimação. Nós somos completamente contra, inclusive aqueles animais que são legalizados, que você pode ter em casa, nós somos contra, porque justamente teve uma época que a gente só recebia animais que as pessoas não queriam ter em casa. Aí a gente falou, opa, peraí, nós não recebemos animais que as pessoas simplesmente não querem, enjoaram e querem doar, como esse caso do sagui que eu contei. Então, para ajudar primeiro, a gente tem que mostrar para as pessoas que animal silvestre, quem cuida é a natureza, é o meio ambiente. E a gente não tem que ter em casa. Segundo, assim, entrem no site da mata. Eu acho que plantar uma árvore, evitar que o animal chegue aqui é uma das coisas mais importantes. Então, assim, são várias as atividades, mas eu acho que o principal seria dar voz para os animais. Eu não posso dizer que cada vez que a gente solta um animal hoje, a gente diz assim, missão cumprida. A coisa está tão feia, que eu penso 2, 3 vezes antes de soltar um lobo-guará, uma onça, porque a caça está aí, batendo na porta. Oi? Pode ser capturado de novo, inclusive. Não só capturado, mas morto, atropelado na esquina, e infelizmente, a coisa está indo para esse lado. Então, eu acho que cuidar do meio ambiente é principalmente cuidar desses animais. E nessa pandemia, a forma de cuidar dos animais é cuidando da gente mesmo, não é? Para que isso não chegue aos animais. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, Núbia. Muito obrigada também, Ana, Marcelo, um grande amigo. Obrigada. A gente sempre não se sente sozinho quando a gente consegue desabafar dessa forma. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Eu acho que ambos falaram muitas coisas, já abrangeram bastante aí esse final, né? Eu acho que o foco que a gente vê bastante, que normalmente as pessoas que falam, eu quero trabalhar com animais porque eu não gosto de ser humano. Não, a gente tem que gostar de ser humano também, porque é a parte da educação ambiental, da educação do ser humano, que a gente vai mudar algum cenário para o meio ambiente hoje, né? Então a gente tem que focar muito nessa questão da educação ambiental, é de extrema importância. Eu vou somar forças aí a Cris agora e vou falar do programa da Mata Ciliar do Adote um Animal, simbolicamente, né? Que é um programa bem bacana, eu acho que é um programa que quem não conhece deve conhecer, entra no site, tudo, que é um programa muito bonito.
E é isso, eu acho que a gente tem que começar a falar mais do assunto, fazendo essas lives, essas comunicações, é a partir daqui, dessa educação, que a gente vai mudar algum cenário. Então, agradecer imensamente aí o convite, é muito importante para mim, é um tema muito querido, e que a gente continue na luta, que é de extrema importância. Continuaremos. Aqui a Águida, que é uma colega também, faz parte da comissão da seccional, diz que as lives são sempre ótimas. Eu sou muito suspeita a falar, mas a gente está realmente conseguindo trazer um pessoal muito do bem, um pessoal muito bom naquilo que faz. E a gente está nós estamos muito orgulhosos desse projeto. Quero agradecer a presença de vocês, de todos que participaram com a gente, assistindo, né? Que a gente está tendo um pessoal bacana que está vindo assistir, que comenta, que interage com a gente. Hoje nós não tivemos muitas perguntas, e eu até imagino por quê, porque eu também vim aqui para mediar, mas eu vim na condição de ouvinte, de aprendiz, porque é uma área que eu tenho interesse, mas infelizmente eu não a conheço com profundidade. Marcelo, nós vamos conversar ainda nos bastidores sobre essa possibilidade de eu ser uma criança aí na questão dos animais silvestres. Eu gostaria muito de ajudar, mesmo conhecendo pouco, acho que a gente tem tempo para aprender. E, enfim, é isso. Agradecer demais a presença de vocês e o pessoal de casa. Semana que vem nós estaremos aqui com o Dr. Reinaldo Veloso, excepcionalmente na terça-feira, que é o presidente da Comissão de Proteção Animal do Conselho Federal da OAB. Nós vamos tratar de políticas públicas para animais não humanos e o quanto nós já evoluímos, se evoluímos ou não. Então, o pessoal que estava perguntando aí da evolução das políticas públicas para os animais, na terça-feira, 8 horas, a gente vai estar aqui. Obrigada a todos. Um abraço. Obrigada, Nube. Abraço. Tchau, Boa noite a obrigado, todos. gente. Tchau, tchau.